Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui juntos novamente para mais um dia de leitura da Bíblia, no nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo de 2021. Para você que não sabe, estamos lendo na Bíblia 365, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Seja muito bem-vindo e que Deus agora fale ao seu coração com muita unção e com muita graça, por meio da palavra dele, que é alimento para a nossa alma. Vamos à nossa leitura. Muito bom dia, a paz do Senhor! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Gente, nós já estamos no dia 16 de junho. Quem está aqui desde o dia 1º de janeiro, escreve aqui embaixo, eu estou desde o começo. Quero ver o seu comentário aqui nos comentários, né? Sua observação aqui nos comentários. Que bom, hein? Logo, logo chegaremos em dezembro. Passa voando, vai em frente e você terá lido toda a Bíblia ao longo desse ano. Vai receber um certificado lindo no final do mês. No final do mês de dezembro, lá no final do ano. Vai ser maravilhoso. Hoje é dia 16, nós vamos ler os seguintes textos. 1 Reis, capítulo 15, versículo 25, até 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Então, 1 Reis 15, 25 até 1 Reis 17, 24. Depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 24 até o versículo 48. Atos 10, de 24 a 48. Depois vamos ler o Salmo de número 134, são salmos pequenininhos, né? Esses salmos 130 e alguma coisa aí. 134, versículos 1, 2 e 3. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 17, versículos 9, 10 e 11. Diz assim aquela que é poderosa e não muda, a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 15, versículo 25. Nabade, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Eles sempre vão comparar rei do norte com rei do sul. Reinou em Israel 2 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai ouvir muito essa expressão, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Como se não bastasse pecar sozinho, estava levando também a nação a pecar. Versículo 27. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadab e o assassinou enquanto o exército israelita sitiava a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Naquela época era assim, o que subia no trono matava os descendentes do outro. Coisa terrível, né? Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia convocado a ira, ou havia provocado a ira do Senhor, com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nabade e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, começou a reinar. Vamos lá. Sobre todo Israel no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Capítulo 16, versículo 1. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baasa pelo profeta Gel, filho de Anani. Eu o levantei do pó
a fim de torná-lo líder do meu povo Israel. Mas você seguiu o exemplo de Jeroboão, provocou minha ira ao fazer meu povo Israel pecar. Por isso, destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Baasa morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Geu, filho de Anani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 2 anos. Então Zinri, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia, em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zinri entrou e feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou o sucessor de Elá. Percebam que o reino do norte só está indo de mal a pior, né? Só sucessões mal, trabalhadas, problemas de conspiração e assassinatos. Veja que coisa terrível. Deus não estava mais no meio deles. Embora Deus ainda interagisse por meio dos profetas e falasse, mas estava complicado já aqui. Versículo 11. Logo que Zinri subiu ao trono ou ao poder, matou toda a família de Baasa. Olha aí, só desgraça. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zinri destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Geu. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. E veja só, por causa do pecado e da promessa que Deus havia, do decreto de Deus, essas coisas estavam acontecendo. Por quê? Porque Deus quis? Não, porque lá atrás eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Deus aqui estava só cumprindo um mandato, um juramento, só isso. Isso aconteceu, versículo 13, por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho haviam cometidos e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 dias. Olha que coisa terrível. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade de Filistéia de Gibeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirza e cercou a cidade. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real, ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Reinou por 7 dias, gente. Olha que doideira, que loucura. Versículo 19. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão. Tá voltando lá no primeiro rei, sempre. Tá percebendo? Seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri
e sua conspiração estão registrados no livro da história dos reis de Israel. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar rei Tibni, filho de Ginate, e outra metade apoiava Onri. Os partidários de Onri derrotaram os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri se tornou rei. Onri começou seu reinado no 31º ano de Israel e no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo, reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza. Então Onri comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Samaria é uma cidade importante para nós, e a gente vai ver Jesus, falando muito sobre os samaritanos, sobre a região de Samaria, inclusive quando ele passa para conversar com a mulher no poço de Jacó. Tá vendo só de onde vem essa história? Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Olha, só vai de mal a pior. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, o que ele fez e a extensão do seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Onri morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe, meu Deus, escuta só agora a história, foi seu sucessor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse, seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, aqui você conhece essa história, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Azerá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Mais que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segubi. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Vocês lembram que quem reconstruísse Jericó teria problema? Nós lemos isso lá em Josué. Olha só, tantos anos se passaram, olha só o que está acontecendo. Aquilo que Deus decreta, fala, é irrevogável, a não ser que Deus revogue. Versículo 17. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene ao contrário. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta,
perto da cidade de Sidom, dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. E Deus cuidando do profeta em todos os detalhes, né? Era o corvinho trazendo pão com carne de manhã, à tarde, agora uma viúva. Elias foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: "Pode me dar um pouco de água para beber, por favor?" Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: "Traga-me também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos." Elias, porém, disse: "Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na botija, na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva." Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento por muitos dias. Olha aí a multiplicação de pães que Jesus fez lá no Novo Testamento, já acontecendo aqui no Antigo. Ó. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Oh, aleluia! Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: "Homem de Deus, o que você fez? Veio para lembrar de meus pecados e matar meu filho?" Elias, porém, respondeu: "Dê-me seu filho." Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: "Ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer?" Em seguida Elias deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: "Ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino." O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. "Veja, seu filho está vivo", disse ele. Então a mulher disse a Elias: "Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio." Vamos agora lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Capítulo 10, versículo 24. Atos 10, 24. Chegaram a Cesareia, nós estamos falando aqui de Pedro indo visitar Cornélio, lembra da leitura de ontem? Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro, prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro o levantou e disse: "Fique em pé, eu sou apenas um homem como você." Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: "Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar?" Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa e por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde, de repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: "Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora, envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar." Assim, mandei buscá-lo de imediato. E foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: "Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem
e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Lembra da conversa que Jesus teve com ele na beira do mar da Galiléia? Versículo 42. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e a testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e a louvar a Deus. Pedro perguntou: Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós também, receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. História linda, né? Salmo de número 134. Volta lá para o Antigo Testamento agora. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Louvem o Senhor todos vocês, servos do Senhor. Todos que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Provérbios capítulo 17, versículo 9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. A pessoa má procura razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. Esta é a palavra de Deus, gente, que ela possa ter falado ao seu coração, e nos vemos amanhã, em nome de Jesus.